Bom, galera, então, a partir do momento que a gente viu esses três tipos de regulação por incentivos, nós vamos ver agora algumas críticas a esse tipo de regulação, né? E nós vamos ver também, né, a questão também das conclusões com relação a esses três tipos ou esses três modelos. Beleza? E a gente vai ver também, né, que em determinados setores, o setor elétrico, né, setor de, por exemplo, telecomunicações, um ou outro desse modelo é o modelo mais adequado. Lembrando que aquele último modelo que a gente viu, que é o modelo da comparação, aqui no Brasil praticamente não é utilizado. Tudo bem? Então, slide na tela, acompanhe comigo. Regulação por incentivos. Conclusões básicas. Os esquemas de regulação por incentivo, de um modo geral, privilegiam a redução de custos e o consequente aumento de produtividade em detrimento da extração de renda dos operadores, que poderia ser repassado aos consumidores na forma de preços mais baixos. Agora, interessante, esse é o dilema básico do regulador no estabelecimento dos modelos de apressamento tarifário. Fechando aqui em mim. Como é que eu incentivo alguém a reduzir custo e, ao mesmo tempo, né, reduzindo o custo, né, o agente regulador, a agência reguladora, né, ela vai ter garantia de que essa nova tarifa, porque o custo é mais baixo, vai gerar uma eficiência e vai gerar um serviço de qualidade? Ao mesmo tempo, eu tenho um incentivo no contexto, né, daquela de redução de tarifa, a regular parte da tarifa, e ao mesmo tempo eu não tenho uma garantia de que o serviço prestado realmente vai ter a qualidade necessária. Né? Então, dentro desse modelo, a gente passa a ter algumas dificuldades. E uma dificuldade para o agente regulador, mesmo na regulação de incentivos. Tudo bem? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Na regulação por preços, price caps, a concessionária é incentivada a redução de custos, já que tal redução será totalmente apropriada por ela em forma de ganhos. Como, por exemplo, né, eu dei um exemplo para você de ter uma nova linha, né, como, por exemplo, eu posso ter um incentivo no setor de transporte, né, de ter uma nova linha. Se eu não tenho incentivo, tudo bem, mas tendo um incentivo, é um contrabalanceamento. Inclusive, uma das principais críticas à regulação por incentivos, em especial price caps, é que o incentivo à redução do custo tende a comprometer a qualidade. Razão pela qual essas medidas devem ser acompanhadas por crescente atenção e questões de até controle de qualidade. Fechando aqui em mim. Price caps. A questão que a gente pensa e a gente incentiva a empresa a reduzir o seu custo. A empresa tem que ter um ganho. Né? Aquele primeiro exemplo do ônibus não tinha incentivo. Pegando aquele mesmo exemplo do ônibus, olha, diminui a tarifa aí, ó, coloca uma tarifa mais baixa, coloca uma tarifa mais módica, que a gente consegue para você novas linhas, novos locais. Ao mesmo tempo que eu dou incentivo para baixar o custo, né, a empresa pode, a médio e longo prazo, ter um ganho. Só que tem um problema, que é aquela questão, como é que reduz custo? Como é que reduz preço? E com relação à qualidade? Né? Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que acontecia no Distrito Federal há muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Hoje não acontece dessa forma. Há muitos anos atrás aqui no Distrito Federal, o ônibus, que já era caro também. Só que existia um caixa único que o governo colocava dinheiro para as empresas como incentivo financeiro, que não é o contexto atual, o incentivo não é financeiro, se colocava dinheiro na empresa e esse dinheiro fazia com que a tarifa de um ônibus ficasse mais baixa. Por quê? Porque você tinha cidades assim consideradas com serviços que não davam tanto dinheiro para as empresas. Tipo assim, você tem uma linha que você não tem muita gente que vai pegar o ônibus. Então existia um caixa único que o governo fazia investimento. Então o governo fazia investimento para quê? Para que a tarifa ficasse mais baixa. Só que hoje, nesse contexto novo de regulação, não é mais assim que funciona. Você não faz uma regulação de incentivos hoje, basicamente, em cima de dinheiro que o governo investe para que aquele serviço fique mais barato. Até porque, se a empresa foi privatizada, não é empresa do governo, ou uma empresa meramente privada, não tem, nesse novo contexto da reforma do Estado, a partir do governo FHC, esse contexto mais do governo ficar colocando dinheiro em empresa.
O governo, muitas vezes, ficava colocando dinheiro em empresa quando era alguma empresa ligada a ele ou uma empresa privada que era uma atividade realmente, né, importante dentro de um contexto passado, não hoje. Então, é complicado você fazer uma regulação de incentivos, price caps, onde você, né, faz com que a empresa incentive ela a baixar custo, baixar preço, só que muitas vezes, consequentemente a isso, tem a perda da qualidade. Então, muitas vezes, esse incentivo que o agente regulador ele tende a colocar na regulação, muitas vezes ele tem um efeito inverso. Ou seja, reduziu o preço, reduziu qualidade. Se reduziu o preço, mas reduziu qualidade, significa dizer que isso não vai ao encontro a uma boa regulação, a um bom conceito de regulação. Ou isso não vai ao encontro à satisfação da necessidade daquele que usa aquele serviço. Consegue entender? Moral da história, regulação por incentivos, bacana, faz parte, é um contexto mais moderno e novo para a regulação, após a reforma do Estado brasileiro, mas, por outro lado, nessa questão do price caps, você pode ter, basicamente, problemas no que diz respeito à qualidade. Daí uma crítica, uma dificuldade a esse tipo de regulação. Beleza? Volta lá, acompanha comigo na tela. Né? Pode passar o próximo? Regulação de incentivos. Nesse mesmo sentido, afirmam Lafonte e Tiroli, 1993. Né? Eles falam o seguinte, tem havido uma preocupação que a regulação de incentivos conflite com uma operação segura das plantas de energia nuclear ao forçá-las a apressar o trabalho, né? Tomar atalhos e atrasar investimentos em segurança. Ao mesmo tempo que você investe para a empresa baixar custo, muitas vezes, dando esse segmento como exemplo, energia nuclear, você força a empresa a apressar o trabalho, fazer o trabalho mais rápido para baixar custo. E isso, muitas vezes, pode atrasar investimento em segurança. Então, esses dois autores aí, ó, fechando aqui em mim, regulação por incentivo, baixa custo, energia nuclear, faz o trabalho rápido demais para ficar mais barato e, muitas vezes, sem a segurança necessária. E, nesse exemplo, energia nuclear, a gente sabe que energia nuclear é algo muito complexo. A gente sabe que um desastre nuclear é algo que preocupa e é preocupante. Porque, né, aquelas resinas, aqueles resíduos, né, de energia nuclear, a gente sabe que são altamente tóxicos e provocam câncer e matam um monte de gente. Então, ao mesmo tempo, olha só a posição do agente regulador. Regulação de incentivos. Vão baixar preço? Em contrapartida, eu vou te dar algum incentivo, tá? Por outro lado, será que você não vai apressar o trabalho e o trabalho vai perder segurança? Como, por exemplo, a questão da energia nuclear? Consegue entender? Consegue entender que é um equilíbrio difícil? Consegue entender que regulação, em especial, regulação por incentivos, né, incentivando a baixar preço, é muito complexo? Consegue entender isso? Volta lá, acompanhe comigo na tela. Tem havido notícias de que a mudança para um esquema de incentivo de alto poder para a British Telecom, para Escapes, após a sua privatização, produziu uma baixa performance no quesito qualidade. Então, uma indústria, uma determinada empresa de telecomunicações, foi feito um incentivo para baixar preço, mas a qualidade baixou consideravelmente. Nessa mesma linha, defende também César Matos. Ele diz o seguinte, políticas propostas para lidar com esse problema vão do estabelecimento de padrões de qualidade mínima para o serviço, como feito no Brasil, com relação aos serviços de telecomunicações, por exemplo. Ou seja, eu vou ter incentivo para as empresas de telecomunicação, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma qualidade, um padrão mínimo para que o serviço seja prestado. O serviço tem que ser prestado com a qualidade mínima necessária. Fecha aqui, ó. Ao mesmo tempo que existe o incentivo, né, em contrapartida a empresa vai ter um ganho a médio e longo prazo, só que se estabelece pelo agente regulador, pela agência reguladora, uma cartilha ou então pré-requisitos mínimos para a qualidade. Para que o que aconteceu com aquela empresa de telecomunicações não acontecer. Você trabalhar com price caps, regula a baixar custo e, ao mesmo tempo, pede a qualidade do serviço. Então, essa é a grande crítica que se faz a este tipo de regulação. Beleza? Tranquilo? Né? Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Duas conclusões importantes. Primeira,
No regime de regulação por incentivo, o órgão regulador deve estabelecer padrões de qualidade do serviço, com o objetivo de monitorar os níveis de investimento da concessionária. Fechando aqui em mim. Vão incentivar? Ou, né, aquele primeiro caso, de baixar preço, e dar em contrapartida algum ganho futuro para a empresa, ou aquele segundo caso que a gente viu, né, onde você tem um lucro até um determinado momento, no outro ano você diminui tarifa. Independentemente do tipo de regulação por incentivos, por comparação também, que não é muito comum no Brasil, é mais comum no Chile e na Argentina, mas independentemente do tipo de regulação, eu preciso estar atento. A empresa ter capacidade de fazer investimento, mesmo objetivando reduzir custo, sem perder o investimento e sem perder a melhoria da qualidade do serviço prestado. Ou seja, nesse contexto de regulação por incentivos, eu preciso pensar nisso. Vamos reduzir e baixar custo? Consequentemente, vai baixar a tarifa. Ao mesmo tempo, vamos estabelecer uma cartilha com qualidade mínima e não vamos tirar o poder da empresa financeiro, poder econômico para fazer investimento. A empresa precisa continuar tendo poder, tendo a capacidade de continuar fazendo seus investimentos. Então, ou seja, tem que se buscar esse ponto de equilíbrio dentro dessa questão da regulação por incentivos. Beleza? Né? Mesmo slide, acompanhe comigo na tela. A regulação por incentivos assemelha-se muito com o contrato de gestão celebrado pela administração pública. O órgão regulador, né, órgão assim no sentido didático, né, porque a gente sabe que é uma entidade, mas tudo bem. O órgão regulador estipula algumas metas e objetivos para a concessionária, exemplo, diminuição de tarifa, aumento da qualidade de serviço prestado, aumento da abrangência geográfica do serviço, em troca da mais autonomia à empresa. Mais autonomia, mais linhas, mais locais de exploração, né, mais clientes para alcançar, mais autonomia dentro desse contexto, mais capacidade de ter ganho a longo prazo explorando uma outra linha, um outro serviço, ou um outro local, né, ou um outro duto, e assim sucessivamente. Fechando aqui em mim. Contrato de gestão, após a reforma do Estado brasileiro, é aquele contrato onde você exige, por exemplo, de uma organização social, por exemplo, dirige o Hospital Sara Kubitschek, uma OS, você exige da OS o cumprimento de metas. Cumprimento de metas. Naquele contexto de organização social, se a OS não cumprir as metas pré-estabelecidas, o serviço volta de novo para a mão do governo. No caso da regulação por incentivos, semelhante a um contrato de gestão, você estabelece para aquela, né, para aquela empresa, para aquela concessionária que administra o serviço, uma meta. Redução de custo, redução de preço, redução de tarifa, mas tem que ter qualidade e tem que fazer investimento. Por outro lado, em contrapartida, ela tem que ganhar alguma coisa, mais autonomia. Por exemplo, olha, aquela cidade nova, né, que, por exemplo, o poder estatal, o poder público está construindo, aquela cidade nova, ou aquele grupo habitacional, lá do programa Minha Casa Minha Vida, para atender a população mais carente, aquele serviço de energia, ó, é você que vai explorar, tá? Entendeu? Ó, aquela comunidade ali que está se formando, que não tem linha de ônibus, ó, é você que vai explorar, tá? Moral da história, tem que ter alguma contrapartida, tem que ter algum tipo de incentivo. Beleza? Tranquilo? Então não é meramente uma regulação por custo ou de tarifa, porque na regulação por custo ou regulação por tarifa não existe nenhum incentivo. A regulação por incentivos ela é assim. Ou seja, ela está preocupada com a qualidade do serviço, está preocupada com o nível de investimento, está preocupada em baixar custo, está preocupada com a meta e principalmente redução de tarifa, sendo que a empresa tem que ter algum ganho. Beleza? Ou seja, o equilíbrio econômico financeiro da empresa também, ele não pode ser prejudicado ao ponto de prejudicar a qualidade do serviço, só porque a gente tem como objetivo reduzir custo, reduzir tarifa. Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. A forma regulatória deverá ter em conta o setor a regular. Quer ver, professor? O que você quer dizer com isso? Cada tipo de regulação está diretamente relacionado a um tipo de setor. A regulação por custo de serviço, que foi aquela primeira que a gente falou, que não era de incentivos, deverá ser aplicada a setores já bastante eficientes, como rede de transporte,
Quando a gente fala bastante eficiente, é na teoria. Não estou dizendo que, na prática, o serviço tem qualidade. Por isso que eu coloquei entre aspas. A regulação por incentivos são usualmente aplicadas a companhias de distribuição. Ou seja, né, distribuição de água, distribuição de gás natural, distribuição com relação a telecomunicações, distribuição com relação à energia elétrica. Dentro desse, a gente fala dos dois usados no Brasil, porque a gente sabe que regulação por comparação no Brasil não é usada, né? É usada na Argentina, principalmente no Chile. A regulação por limite de preços, que é o PRIScapes, depende diretamente do número de unidades vendidas. Ou seja, por que o PRIScapes depende do número de unidades vendidas? Porque eu preciso fazer uma análise em cima da quantidade de pessoas que está comprando aquele serviço. Eu preciso fazer um estudo em cima da quantidade de pessoas que, de fato, está sendo acesso àquele serviço. Estou fechando aqui em mim, ó. O PRIScapes ou PRIScapes, tanto faz, isso não é tão importante, né? A pronúncia, que eu sou ruim em inglês, já te falei isso, né? O PRIScapes ou PRIScapes tem que considerar quantas pessoas estão tendo acesso àquele serviço. Se você sabe determinar quantas pessoas estão tendo acesso àquele serviço, você sabe o custo da operadora, dá para você fazer um rateio com um ganho em cima daquela quantidade de pessoas. Então, quando você consegue ter esse dado com mais facilidade, significa dizer que você pode usar o PRIScapes, né, nesse contexto com mais eficiência. Logicamente, sempre a empresa que presta o serviço tendo, né, vamos dizer assim, tendo um incentivo. Ou seja, se esse incentivo não existir, não é basicamente regular a tarifa, porque senão não é regulação, né, por incentivos. Por outro lado, fecha lá no slide, acompanhe comigo na tela. A regulação por limites nos proveitos, Revenue Capes, é mais adequada à distribuição. Exemplo, setor elétrico. Porque nesse setor há uma parcela elevada de custos que são independentes do número de unidades vendidas. Nesse caso, para você buscar a eficiência, é mais difícil, é mais subjetivo. Ou seja, quando a gente consegue determinar o número de unidades vendidas, é mais fácil. Quando a gente tem dificuldade de trabalhar com esse custo, que independe da quantidade de unidades vendidas, que é o caso do setor elétrico, que é muito mais complexo, a Revenue Capes, nesse contexto, ela é mais proveitosa, ela é mais adequada. Consegue entender? Fechando aqui em mim. Independentemente de quantas pessoas vão consumir energia, aquele custo fixo da empresa sempre vai existir. Nesse tipo de regulação por incentivos, o Revenue Capes, é mais vantajoso aquele incentivo onde a empresa atinge um determinado patamar de lucro. Ela recebe incentivo para isso. Quando chega num segundo patamar de lucro, no ano seguinte, aquele lucro reverte para o contribuinte, reverte para o usuário, aquele que paga a tarifa. Ou seja, ele vai ter uma tarifa mais módica, uma tarifa mais barata, uma tarifa menor. Beleza? Finalizando a ideia, eu não posso conceber regulação por incentivos sem pensar na questão da qualidade e sem pensar também que a empresa não pode perder o seu poder, né, de fato, vamos dizer assim, né, de fazer capacidade de investimento. Tudo bem? A PRIScapes, vamos dizer assim, ela é criticada no quesito qualidade, e para as empresas onde os custos fixos são muito maiores, onde o serviço é muito mais complexo, o Revenue Capes talvez seja o mais adequado. Beleza? Tranquilo, sem dificuldade. Lembrando que a regulação por tarifa é aquela que não tem incentivo. Você fixa um preço para uma tarifa em um determinado período, mas não tem nenhum incentivo para a empresa fazer redução de custo. Diferença básica da regulação por preço ou tarifa da regulação por incentivos. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!